Bhagwan, I have Amado heard Osho, ouvi dizer que seus sannyasin celebram a morte. celebrate death. Pal, you have heard rightly. My sannyasins celebrate everything. Celebration is the foundation of my sannyas. Paul, você ouviu corretamente. Meus sannyasin celebram tudo. Celebração é a base do meu sannyas. Não a renúncia, mas o festejar. Festejar todas as belezas, todas as alegrias, tudo o que a vida oferece. Pois toda esta vida é uma dádiva de Deus. The old religions have taught you to renounce life. They are all life negative. As velhas religiões lhe ensinaram a renunciar à vida. Todas elas são contrárias à vida. Toda a abordagem delas é pessimista. Todas elas são contrárias à vida e às suas alegrias. Para mim, vida e Deus são sinônimos. Na verdade, vida é uma palavra muito melhor do que Deus, pois Deus é somente um termo filosófico, enquanto a vida é real, é existencial. A palavra Deus existe somente nas Escrituras. Ela é uma palavra, uma mera palavra. A vida está dentro de você e fora de você, nas árvores, nas nuvens, nas estrelas. Toda esta existência é uma dança da vida. It is a word, a mere word. Life is within you and without you, in the trees, in the clouds, in the stars. This whole existence is a dance of life. I teach love for life. I teach the art of how to live your life totally. How to be drunk. Eu ensino amor pela vida. Eu ensino a arte de viver a sua vida totalmente, de estar embriagado com o divino através da vida. Não sou um escapista. Todas as suas velhas religiões ensinaram escapismo a você. A palavra hippie precisa ser entendida. Ela simplesmente significa aquele que escapa da batalha da vida, que mostra as suas costas. Todas as suas velhas religiões são hippies. Elas mostram as suas costas. Elas não puderam aceitar o desafio da vida. Não puderam confrontar e enfrentar a vida. Elas foram covardes. Elas escaparam para as montanhas, para os mosteiros. Who escapes from the battle of life, shows his hips. All your old religions are hippie. They have shown their hips. They could not accept the challenge of life. They could not confront and encounter life. They were cowards. They escaped to the mountains, to the monasteries. But even if you escape to the mountains and to the monasteries, how can you leave yourself behind? You are part of life. Life pulsates in your blood. Mas mesmo se você escapar para as montanhas e para os mosteiros, como você pode deixar você mesmo atrás? Você é parte da vida. A vida pulsa em seu sangue. A vida respira em você. A vida é o seu próprio ser. Para onde você pode escapar? E todos aqueles esforços de escapar, considerados corretamente, são suicidas. Seus monges, suas freiras, seus mahatmas, seus pretensos santos foram todos pessoas suicidas. Elas estavam tentando suicídio gradual. E elas não somente eram suicidas, elas também eram covardes. Covardes porque não puderam nem mesmo cometer suicídio num único golpe. Elas estavam cometendo suicídio gradualmente, em prestações. Aos poucos, lentamente, elas estavam morrendo.
E temos respeitado essas pessoas não saudáveis, doentias, insãs. Elas eram contra Deus, pois eram contra a vida. By and by, slowly, they were dying. And we have respected these unhealthy people, unwholesome people, these insane people. They were against God because they were against life. I am in tremendous love with life. Estou em imenso amor com a vida. Daí eu ensinar celebração. Tudo precisa ser celebrado, tudo precisa ser vivido, amado. Para mim, nada é mundano e nada é sagrado. Para mim, tudo é sagrado, do primeiro ao último degrau da escada. Trata-se da mesma escada, do corpo à alma, do físico ao espiritual, do sexo ao samadhi. Tudo é divino. From the lowest rung of the ladder to the highest rung, it is the same ladder. From the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi, everything is divine. An old Rajneesh sannyasin told an actor playing Hamlet. Velho neo-sannyasi disse a ator representando Hamlet que ele próprio, certa vez, fez aquele papel. Como foi a sua interpretação do papel? Perguntou o ator. Hamlet realmente fez amor com Ofélia? Não sei se Hamlet fez ou não, respondeu o sannyasi, mas certamente eu fiz. Celebration has to be total. A celebração precisa ser total, e somente então você pode ser multidimensionalmente rico. E ser multidimensionalmente rico é a única coisa que podemos oferecer a Deus. Is the only thing we can offer to God. If there is a God and someday you are going to face him, se houver um Deus e algum dia você tiver que encará-lo, ele lhe faria somente uma pergunta. Você viveu a sua vida totalmente ou não? Pois esta oportunidade é dada a você para viver e não para renunciar. Paul, my sannyasins celebrate death too, because to me death is not the end of life, but the very crescendo of life. Paul, meus sannyasis também celebram a morte, pois para mim a morte não é o fim da vida, mas o próprio crescendo da vida, o próprio clímax. Ela é o supremo da vida. Se você viveu corretamente, se você viveu momento a momento totalmente, se você espremeu todo o néctar da vida, sua morte será o orgasmo supremo. If you have excused the whole juice of life, your death will be the ultimate orgasm. The sexual orgasm is nothing compared to the orgasm that death brings. O orgasmo sexual não é nada comparado com o orgasmo que a morte traz, mas ela o traz somente para a pessoa que conhece a arte de ser total. O orgasmo sexual é algo muito pálido comparado com o orgasmo que a morte traz. O que acontece no orgasmo sexual? Por um momento, você se esquece de que você é um corpo. Por um momento, dois amantes se tornam fundidos numa só unidade, numa só união orgânica. Por um momento, eles não são entidades separadas. Eles se misturaram um no outro, como duas nuvens que se tornaram uma só. Into one organic union. For a moment, they are not separate entities. They have melted into each other.
like two clouds who have become one, but it is only for a single moment, then they are again separate. Hence, all sexual orgasms bring in the Mas é wake apenas por um só momento. Então, eles ficam de novo separados. Portanto, todos os orgasmos sexuais trazem no seu rastro um tipo de depressão, pois você cai das alturas. Você atingiu um crescendo, e somente por um fragmento de momento você permanece no clímax. Então, o clímax desaparece. E quando você cai dessa altura, você cai na profundidade da depressão. And when you fall from that height, you fall into the depth of depression. This is one of the contradictions of sex. It gives you the greatest pleasure and also the greatest agony. Essa é uma das contradições do sexo. Ele lhe dá o maior dos prazeres e também a maior das agonias. Ele lhe dá êxtase e agonia, ambos. E cada vez que você atinge um estado orgásmico, você sabe que logo ele desaparecerá. Então há desilusão, desapontamento. Death gives you the ultimate in orgasmic joy. The body is left behind forever. A morte lhe dá o máximo em alegria orgásmica. O corpo é deixado atrás para sempre e o seu ser se torna uno com o todo. Isso é imensurável. Se tornar-se uno com uma única pessoa lhe dá tanta alegria, pense quanta alegria acontecerá em se tornar uno com o infinito. Mas isso não acontece com todo mundo que morre, pois as pessoas que não viveram corretamente também não podem morrer corretamente. As pessoas que viveram em profunda inconsciência morrerão em profunda inconsciência. A morte lhe dará somente aquilo que você viveu por toda a sua vida. Ela é a essência de toda a sua vida. The people who have lived in deep unconsciousness will die in unconsciousness. Death will give you only that which you have lived all your life. It is the essence of your whole life. If your life was of meditativeness, awareness, witnessing, then you will be able to witness death too. Se a sua vida foi de meditatividade, consciência, testemunhar, então você também será capaz de testemunhar a morte. Se por toda a sua vida você permaneceu sereno e centrado nas diferentes situações, a morte lhe dará o desafio supremo, o teste supremo. E se você puder permanecer centrado, calmo e sereno e observando, então você não morrerá uma morte inconsciente. A sua morte lhe trará o auge supremo da consciência. E então, certamente, ela precisa ser celebrada. And then certainly it has to be celebrated. So whenever one of my sannyasin dies, assim, sempre que um dos meus sannyasins morre, nós celebramos, dançamos, cantamos. Nós lhe damos uma boa despedida. We give him a good farewell. A midget had died and left a widow. Friends came to pay their condolences and look at the body lying in an upstairs room of the house. After one friend came down, um anão morreu e deixou uma viúva. Amigos vieram prestar as suas condolências e olhar para o corpo esticado num quarto, subindo as escadas. Quando um amigo desceu de lá, a viúva lhe perguntou se ele fechou a porta do quarto onde estava o corpo. Não, respondeu o visitante, não achei que fosse necessário. Então, é melhor eu subir para fechar a porta, disse a viúva. O gato já o trouxe para baixo 2 vezes. Você sabe, meu gato é um neo-sannyasin. Ele quer celebrar a ocasião. Little Payarino goes camping with his parents a little while after they had finished the
day doing many things. They bed down for the evening. Payarino cries, "Mummy, I can't sleep. There is a dead ant on my belly." Shh. Payarino. O pequeno Pierrino vai acampar com os pais. Quando eles se deitam para dormir, Pierrino resmunga: "Mamãe, não consigo dormir. Tem uma formiga morta na minha barriga." "Psiu, Pierrino", diz a mãe. "Seja um bom menino e durma. Está tudo bem." Após alguns minutos, a voz de Pierrino é ouvida de novo: "Mamãe, mamãe, não consigo dormir. Tem uma formiga morta na minha barriga." "Pierrino", ralha a mãe, "deixa disso. Não me diga que uma formiguinha morta o impede de dormir." "Não é bem a formiga morta", replica Pierrino, "mas todos os seus amigos sannyasins que vieram celebrar a sua morte." Yes, Paul, my sannyasins celebrate death because they celebrate life. Sim, Paul, meus sannyasins celebram a morte, pois eles celebram a vida. E a morte não é contrária à vida. Ela não termina a vida. Ela somente leva a vida a um belo apogeu. A vida continua mesmo depois da morte. Ela existia antes do nascimento, ela continuará depois da morte. A vida não está confinada ao pequeno espaço que existe entre o nascimento e a morte. Pelo contrário, os nascimentos e as mortes são pequenos episódios na eternidade da vida. Life is not confined between the small space that exists between birth and death. On the contrary, births and deaths are small episodes in the eternity of life. We celebrate everything. Celebration is our way. Nós celebramos tudo. Celebração é a nossa maneira de receber todas as dádivas de Deus. A vida é a sua dádiva. A morte é a sua dádiva. O corpo é a sua dádiva. A alma é a sua dádiva. Nós celebramos tudo. Nós amamos o corpo, nós amamos a alma. Somos materialistas espiritualistas. Nada assim jamais aconteceu no mundo. Este é um novo experimento, um novo começo. E ele tem um grande futuro. This is a new experiment, a new beginning. And it has great future for it. In the past, there have been materialists who denied the soul. No passado, houve materialistas que negavam a alma e houve espiritualistas que negavam o corpo. Ambos concordavam num ponto, que somente um pode ser aceito, ou o corpo ou a alma. Eles eram pessoas, ou isso ou aquilo. Eles não estavam dispostos a aceitar o todo como ele é. Eles eram optadores. They were not ready to accept the whole as it is. They were choosers. My sannyasins live in choiceless awareness. We are not choosers. We simply accept whatsoever is the case. The materialists, the Charvakas in India. Meus sannyasins vivem numa consciência sem escolha. Não somos optadores. Simplesmente aceitamos, seja qual for o caso. Os materialistas, os Charvakas na Índia, os epicurianos na Grécia, negavam a alma. Eles diziam: não existe alma. A alma é apenas imaginação, é ilusão. E os espiritualistas, Shankaracharya na Índia e Berkeley na Europa, essas pessoas diziam que a matéria é ilusória, Maya. O corpo não existe realmente, ele é somente sua imaginação. Ele é um sonho, feito do mesmo material que os sonhos são feitos. Você é uma alma. Mas ambos estão concordando num ponto, que eles não podem aceitar a realidade como ela é. Eles precisam escolher. You are a soul. But both are agreeing on one point, that they cannot accept reality as it is. They have to choose. It is as if an electrician chooses the positive pole. É como se um eletricista escolhesse o polo positivo e um outro escolhesse o negativo. E cada um nega o outro polo. Não haveria eletricidade e nenhuma luz no mundo.
That's what has happened. The spiritualists have not been able to transform the world. É isso o que aconteceu. O espiritualista não foi capaz de transformar o mundo. O materialista também fracassou, pois o mundo existe em polos opostos. Sem polaridade, não existe mundo de forma alguma. O dia é necessário tanto quanto a noite. O corpo é necessário tanto quanto a alma. O mundo é necessário tanto quanto Deus. Não pode haver circunferência sem um centro, e não pode haver um centro sem uma circunferência. Este é um simples fato. The world is as much needed as God. There can be no circumference without a center, and there can be no center without a circumference. This is a simple fact. Maya sannyas is acceptance of that which is. We are not choosers. Meus sânias é a aceitação daquilo que é. Não somos escolhedores. Quem somos nós para escolher? E que diferença nossa escolha vai fazer? Você pode escolher o que quiser, mas tudo que você não gosta vai permanecer ali. Apenas por não escolhê-lo, ele não vai desaparecer. E porque você não o escolheu, você vai permanecer metade, desequilibrado. And because you have not chosen it, you will remain half, lopsided. The East has remained lopsided because of the so-called spirituality. It has remained poor, unscientific. O Oriente permaneceu desequilibrado devido à pretensa espiritualidade. Ele permaneceu pobre, não científico, sem nenhuma tecnologia, sem indústria. Ele se tornou desprezível, preguiçoso, letárgico. Ele perdeu toda a alegria na existência. Pois isso tudo é um sonho. Por que se importar com ele? Ele está faminto, doente, pobre. Mas tudo isso é uma ilusão. Você está apenas sonhando que é pobre. Você não é realmente pobre. Você está simplesmente sonhando que está passando fome. Você não está com fome. You are not really poor. You are simply dreaming that you are starving. You are not starving. And the West has chosen materialism. So there is great technology. E o Ocidente escolheu o materialismo. Então existe grande tecnologia, belas casas, melhores estradas, melhores carros, melhores aviões. Mas o ser humano está muito vazio e sem sentido de vida. Sem espiritualidade não existe centro. O ser humano se despedaça. O ocidental é metade, o oriental é metade. Is half, the Eastern man is half. My effort here is to create the whole man. To me, the whole man is the only holy man. Meu esforço aqui é o de criar o ser humano integral. Para mim, o ser humano integral é o único ser humano sagrado. O Oriente e o Ocidente precisam se encontrar, precisam se tornar complementares e não antagonistas. Mas isso é possível somente se mudarmos toda a base filosófica. Daí eu ensinar uma filosofia muito contraditória. Materialismo espiritual é o nome que dou à minha filosofia. Materialism is the name that I give to my philosophy. I want you to be materialists and spiritualists simultaneously. Quero que vocês sejam materialistas e espiritualistas simultaneamente, de uma maneira equilibrada. Eu adoraria que a sociedade tivesse todas as facilidades, todos os confortos e conveniências que a ciência e a tecnologia podem oferecer. E também adoraria que as pessoas tivessem uma grande consciência dentro delas, de tal modo que possam desfrutar tudo o que a ciência oferece. Gostaria que todos fossem Budas, mas, ao mesmo tempo, também gostaria que o mundo se tornasse mais e mais confortável, mais e mais amoroso, mais e mais belo. More and more lovable, more and more beautiful. We can transform this world into a paradise, but then podemos transformar este mundo num paraíso, mas então temos que parar de escolher.
Temos simplesmente que aceitar o todo como ele é, com todas as suas contradições. Essas contradições são contradições somente devido à nossa obsessão lógica. De outra maneira, elas são complementares. A vida e a morte, ambas são belas.